Em dezembro de 2024, Luigi Mangione assassinou o diretor executivo da United Healthcare em suposta vingança pela maneira como as seguradoras de saúde abusam dos cidadãos. Ao investigar o perfil do assassino, descobriu-se que ele era um admirador de um personagem que durante 18 anos desencadeou o caos nos Estados Unidos, Ted Kaczynski. Ted poderia ter se safado e terminado sua carreira criminosa no anonimato, mas seus planos desmoronaram em 19 de setembro de 1995. Naquele dia, David abriu o jornal e se deparou com algo que o deixou sem fôlego. Na página central, foi publicado um extenso manifesto cheio de ódio, ressentimento e ideias tão profundas quanto polêmicas. Ele próprio foi assinado pelo conhecido Unabomber, apelido com o qual haviam batizado o responsável por algumas mortes. Um sujeito que havia ludibriado as autoridades e agora havia extorquido os grandes jornais do país com uma simples promessa. Se suas palavras fossem publicadas, ele se retiraria. O que mais surpreendeu David, no entanto, não foi tanto o conteúdo arrepiante dessa nota. O que o fez empalidecer naquela manhã em frente à xícara de café foi perceber que havia nessas palavras expressões que lhe eram familiares. Muito familiares, para ser sincero. Com o pulso tremendo, chamou sua esposa e fez ela ler a nota do Unabomber. Pôde verificar pelas expressões dela que chegava à mesma conclusão que ele. Sabiam quem escrevera aquilo. Não havia dúvidas. Naquele dia, David descobriu que o homem mais procurado do país não era outro senão seu irmão Ted, que passou anos em uma espécie de reclusão no meio da floresta. Mas não nos adiantemos. O que David fez depois de descobrir isso? Como Ted se tornou o Unabomber? Como a CIA e o MKUltra estavam envolvidos nisso tudo? O que aconteceu com Ted após ser capturado pela justiça? Por que hoje em dia muitos ainda o consideram uma inspiração? O que David disse ao descobrir que Luigi Mangione havia mencionado seu irmão alguns meses antes de cometer seu assassinato? Tentar responder a estas perguntas nos levará a conhecer o obscuro caso do Unabomber. Nasce um gênio. Quando Ted nasceu no dia 22 de maio de 1942, ninguém imaginou que estavam diante da pessoa que faria o Federal Bureau of Investigation gastar milhões e milhões, apenas alguns anos no futuro. Além disso, por quase 3 décadas, Ted não apenas não levantou suspeitas, mas sim o oposto. Desde muito jovem, Ted Kaczynski foi considerado um prodígio, de família polaco-americana. O pequeno logo se destacou por sua facilidade com números. Ele era um pouco retraído ao socializar com seus outros colegas, sim, mas era inegável que também parecia ter um tipo de dom. Sua paixão pela matemática foi demonstrada fora das salas de aula. Em casa, Ted não perdia a oportunidade de ler manuais que o ajudavam a entender cada vez mais esse mundo que o maravilhava. Segundo a crença popular, as crianças detestam vegetais e cálculos extensos. Não sabemos como Ted se dava com a comida, mas podemos garantir que ele amava desafios, que incluíam equações complicadas. Em mais de uma ocasião, os professores se mostraram um tanto céticos diante de suas habilidades precoces. Acreditavam que o garoto trapaceava ou usava truques, mas não. Ted podia ir ao quadro num piscar de olhos, resolver contas que desorientavam seus colegas. Qualquer dúvida ao seu redor foi esclarecida quando, no 5º ano, ele fez um teste de inteligência. Então ficou conhecido que Ted tinha um QI acima da média, bastante mais alto para ser exato. As consequências disso o premiaram fazendo com que ele pulasse vários graus, vários cursos. Bem, até mesmo premiado é uma maneira de dizer muito tempo depois Ted refletiria sobre isso e diria que ali seu destino começou a se torcer no exato momento em que começaram a tratá-lo como um gênio cercado por garotos maiores, rapidamente se tornou objeto de zombaria. Para todos, ele era uma espécie de aberração e mimado pelas autoridades educacionais. Se havia alguma pequena chance para Ted se adaptar ao seu ambiente, a mesma se despedaçou naquela temporada. O jovem começou a desenvolver um medo natural de outras pessoas, e sua mãe avaliou enviá-lo para uma escola especial. No entanto, todos os seus professores continuavam mencionando que seu cérebro era algo fascinante, que deveriam dar a ele a oportunidade de desenvolver tudo o que havia dentro dele. A verdade é que Ted continuou pulando cada vez mais anos e aos 16 já era um graduado universitário.
Não satisfeito com isso, ele se doutorou e aos 25 anos era professor assistente em instituições de enorme prestígio. Seu caso mereceu notas, prêmios, menções e medalhas que encheram suas prateleiras. Também publicava em revistas científicas, e suas teses eram estudadas como se fossem teses escritas por mestres de outrora. Também quebrou recordes de pontuação, e até se deu ao luxo de encontrar solução para enigmas matemáticos que há anos enlouqueciam outros amantes dos números. Chegou-se a dizer que era provável que não mais de 10 pessoas nos Estados Unidos pudessem lidar com tanta plenitude e exatidão o seu nível de abstração. Nada parecia muito difícil para ele. Conviver em harmonia com os outros é o essencial. Isso continuava sendo impossível. Até mesmo poucos sabiam que, buscando um lugar para conhecer pessoas, Ted participou de 1959 a 1962 como cobaia em terríveis experimentos. Experimentos associados à CIA e ao MK, o LTRA. Os contatos de Ted com a CIA começaram quando o rapaz ainda estava na universidade. Não sabemos se ele foi convocado justamente por seu alto desempenho ou se ele se voluntariou justamente movido por sua enorme curiosidade. O que se sabe é que Ted esteve sob o comando de Henry Murray, um aclamado professor que havia fundado a Sociedade Psicanalítica de Boston e que teria um papel crucial em um dos projetos mais nefastos realizados por o governo dos Estados Unidos. Estamos falando do MK-Ultra. Com o tempo, o MK-Ultra passou a ser considerado um experimento eticamente inaceitável. É que este projeto tinha como objetivo a busca do controle mental por meio de diversas metodologias que poderiam incluir terapia de choque, experimentação com dietilamida do ácido lisérgico e hipnose e um longo e terrível etc. Para piorar, tudo isso era feito clandestinamente, sem o consentimento dos participantes. Dizia-se a eles que seus sinais seriam monitorados enquanto discutiam sobre filosofia, mas na realidade eles eram expostos a um ataque psicológico prolongado e estressante. A ideia era encontrar uma maneira de quebrar essas mentes para poder encontrar um lugar para filtrar mensagens ou ordens subliminares. Esses ensaios em humanos foram destinados a identificar e desenvolver novas substâncias e procedimentos utilizáveis em interrogatórios e torturas. E o que aconteceu depois? O próprio Ted diria que nada importante ou digno de menção. Mas a grande questão é, isso não é o que o sujeito diria se o experimento tivesse saído exatamente como seus superiores esperavam? E se eles tivessem conseguido dobrar sua sanidade e esconder os danos? Os operários da CIA usavam universidades, hospitais, prisões e empresas farmacêuticas como fachada para seus terríveis fins. Pelo menos até 1975, quando o Comitê Church do Congresso dos Estados Unidos, que investigava os abusos cometidos pelos serviços de inteligência, pôs seus olhos sobre eles. No mesmo ano, e de maneira mais que suspeita, o diretor da CIA ordenou a destruição de todos os documentos sobre o MK-Ultra. Muitos teóricos da conspiração não podem deixar de notar esta passagem de Ted pelos manejos inescrupulosos de Murray, perguntando-se se não teria sido a CIA a culpada por desequilibrar ainda mais um cérebro que já oscilava entre a genialidade e o horror. Após participar de experimentos que seriam repudiados anos depois, Ted conseguiu bolsas de estudo, prêmios e logo surgiram oportunidades de trabalhos melhores e mais promissores. Com seu vasto currículo, ele tinha o mundo a seus pés. Mas isso não o motivava. Ted não almejava dominar o mundo. Ele só queria vê-lo em chamas. O primeiro passo para que isso acontecesse seria dado aos 27 anos. Nesse momento, o homem renunciou aos cargos oferecidos e retornou à casa dos pais sem explicações. Seus colegas não compreendiam a situação. Ted renunciava a uma realidade na qual era aclamado para se recluir no quarto que o viu crescer. Imaginaram que ele pudesse estar sobrecarregado, precisando de tempo, que era uma crise passageira, mas não foi o caso. Ted nunca mais seria o mesmo. A partir desse momento começava a surgir o Unabomber. Um homem contra o futuro. Depois de passar 2 anos vivendo na pequena residência de Illinois e trabalhando com seu pai e irmão, um Ted calado se mudou novamente. Desta vez ele se dirigiu para Lincoln. Ele
Entrou em uma área de florestas, comprou um terreno graças a alguns empréstimos, construiu uma humilde cabana e anunciou aos quatro ventos que essa seria agora sua vida. O lugar não tinha eletricidade nem água corrente, então seus mais próximos acharam que logo ele desistiria de uma ideia tão extrema. Assim como Ted se manteve firme em não retornar às universidades onde havia se destacado, também se manteve convicto em não voltar a uma vida mais convencional. Seus poucos vizinhos logo se habituaram à sua presença silenciosa. O cabelo e a barba de Ted haviam crescido. Ele já não usava mais aqueles ternos que usava para dar aulas ou palestras em prédios luxuosos. Agora ele caçava e colhia, se gabava de precisar de pouco dinheiro e realizava trabalhos ocasionais de manutenção. Tudo o que ele havia estudado já não tinha valor em seu novo contexto, nessa vida aparentemente simples e distante do vertiginoso da sociedade. A mudança era drástica, claro, mas também era verdade que Ted, como vimos, não era exatamente uma pessoa que gostava muito de estar rodeado de outros seres humanos. Com o passar dos meses, todos entenderam que ele finalmente havia cedido à sua natureza mais profunda e se acostumaram a parar de vê-lo. Poucos sabiam que havia nesse ato de Ted uma declaração absoluta de princípios. Além de solitário, Ted se tornou uma pessoa cada vez mais teimosa. Ele estava sempre irritado com a testa franzida. Ele não só não se encaixava, como também repudiava toda a sociedade. Em Ted, o rancor havia criado raízes e ele resmungava que era necessário destruir a sociedade industrial moderna, a qual descrevia como alienante. Ele defendia que o homem havia se desconectado de seus instintos primordiais e caminhava para um futuro que o deixaria emocionalmente vazio e escravizado. Ted não queria isso para ele. Ele acreditava que o ser humano deveria voltar a viver em comunidades pequenas e autossustentáveis. Quando alguém havia rotulado sua ideia como utópica, seu ódio se inflamou. Os mais otimistas chegaram a especular que agora Ted poderia ser mais feliz, mas Ted não estava em sua aposentadoria pacífica e não passava suas horas apenas contemplando o desenrolar de sua existência. Às escondidas de outros, Ted havia se proposto a ser ouvido. E qual melhor maneira de ser ouvido do que com uma explosão ou várias? As bombas começam a chegar. Em 1978, um professor de engenharia de materiais da Universidade de Northwestern, em Illinois, recebeu um pacote suspeito. Desconfiado, alertou a polícia. Ninguém costumava enviar-lhe pacotes, e além disso, seus dados não pareciam escritos corretamente. O oficial que atendeu a ligação achou que o outro estava exagerando. Enquanto manuseava o pacote, ele mesmo explodiu em sua mão, ferindo-o gravemente. Era de fato um pacote-bomba. As investigações iniciaram-se de imediato. Por que alguém teria enviado isso? Era uma questão pessoal com o professor em particular? Que mensagem essa bomba pretendia passar? Todas as perguntas ainda permaneciam sem resposta alguns meses depois. Era maio de 1979 quando um segundo pacote similar ao primeiro chegou à mesma universidade. Desta vez, a explosão feriu um aluno. Isso fez com que aqueles que esperavam que a primeira bomba fosse um incidente isolado mudassem de ideia. Era evidente que alguém tinha intenções maliciosas. Alguém que havia elaborado um modus operandi e estava ansioso para chamar a atenção. A virada definitiva do caso, no entanto, veio com a terceira bomba, que chegou 6 meses depois. Esse pacote não chegou à Universidade de Northwestern, nem a nenhuma outra. O terceiro artefato explosivo foi encontrado em um avião que ia de Chicago a Washington, e foi descoberto por acaso, já que havia começado a fumar. Se o temporizador não tivesse falhado, essa bomba teria explodido com o avião no ar, causando uma tragédia de enormes proporções. Por sorte, tudo se reduziu a algumas intoxicações e a um pouso de emergência que deixou muitos passageiros à beira de um ataque de pânico. Um grande susto, nada mais, mas as coisas estavam escalando muito rápido. Os especialistas concordaram que se tratava do mesmo sujeito que enviou os pacotes para as universidades. Ele tinha um modo muito especial de construir suas armas letais. Por se tratar de um crime federal, atentar contra um avião, o caso foi transferido para o Federal Bureau of Investigation. Foi feito um comunicado à imprensa e falou-se do criminoso que procuravam como um bombardeador, um nome que buscava reduzir a seguinte descrição: University and Airline Bomber, ou seja, bombardeador de universidades e companhias aéreas. Todos os passageiros do avião do terceiro atentado foram investigados.
Tentaram criar conexões, as mesmas pareciam difusas, era impossível tentar adivinhar onde ou contra quem poderia ser realizado o próximo ataque. Na verdade, o Unabomber realizaria mais 13 ataques sem que pudessem pegá-lo, tudo no decorrer de 18 anos. O incidente resultou em mais de 20 feridos e 3 mortos. Reinado do Terror. Hugh Scruton, dono da Rusty Computer Store, uma empresa de serviços de informática em Sacramento, Califórnia, encontrou um pacote no estacionamento de sua loja. Era a manhã ensolarada de 11 de dezembro de 1985. Hugh havia olhado por um longo tempo para o pacote. Sabia que abrir um pacote do qual não se conhece o remetente é potencialmente perigoso, mas a curiosidade foi mais forte e decidiu abri-lo. A explosão o fez voar pelo ar. Hugh tornou-se assim a primeira vítima fatal do Unabomber. Seguiram-se outras detonações, mais feridos, cicatrizes, dedos amputados, mas passariam 9 anos até que outra morte fosse registrada. Thomas Mosser era o vice-presidente executivo de uma empresa global de publicidade. Em 10 de dezembro de 1994, ele recebeu um pacote em casa. Abrir foi a última coisa que ele fez antes de deixar de existir. Ele tinha 50 anos e sua esposa e filha se feriram na explosão. Os danos em sua casa deixaram evidente o aperfeiçoamento que os métodos do Unabomber haviam alcançado. Alguns meses depois, Gilbert Murray, presidente da Associação Florestal da Califórnia, morreu após abrir uma caixa de sapatos que havia chegado ao seu escritório. Os controles aumentavam e novos investigadores se juntavam ao caso, mas o Unabomber continuava sendo um enigma. Ficava claro que ele era um profissional meticuloso, que sabia o que estava fazendo e também sabia como passar despercebido. De fato, até aquele momento, algumas personalidades do Federal Bureau of Investigation haviam aventurado algumas ideias sobre a identidade do criminoso. John Douglas, famoso por criar o perfil psicológico de criminosos seriais para a agência de investigações, afirmou que Unabomber era um homem com uma inteligência acima da média, estudos superiores em ciências e provavelmente seguidor da filosofia neoludita. O neoludismo é uma corrente que se opõe ao desenvolvimento tecnológico e científico da sociedade porque os considera prejudiciais para o ser humano. Muitas vezes, seus seguidores aderem também a uma ideia de sabotagem contra tudo aquilo que promova ou gere a industrialização. O perfil psicológico apresentado por Douglas foi descartado em 1993, quando começou a dar mais força a outra teoria segundo a qual o Unabomber deveria ser um mecânico de aviões. Por esses anos foi estabelecido 1-800-701 bomba, um número que foi aberto exclusivamente para receber pistas civis que pudessem ajudar a encontrar o culpado de causar tanto desconcerto. Ao mesmo tempo, foi estabelecida uma recompensa milionária para quem pudesse fornecer uma informação crucial. E no que resultou aquilo? Em milhares de chamadas oportunistas, em milhares de becos sem saída e em uma espécie de histeria coletiva, onde todos começaram a desconfiar de todos. Até onde sabiam, qualquer um poderia ser o Unabomber. Neste clima acalorado, o sujeito decidiu enviar uma carta ao Federal Bureau of Investigation. Na mesma, ele fazia uma proposta àqueles que o perseguiam. Ele se comprometia a abandonar suas ações criminosas se os principais jornais do país publicassem um texto de 30 mil palavras de sua autoria. Um manifesto chamado A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Eles tinham que publicá-lo completo, sem censura. As autoridades enfrentaram um grande dilema. Publicar as palavras do Unabomber poderia fazer com que outros vissem sua causa como justa e quisessem se juntar a ele. Mas também publicar aquilo poderia dar-lhes algumas pistas sobre a identidade do criminoso. Depois de uma análise árdua, optaram por aceitar a chantagem e é assim que nossa história volta ao início. O manifesto... O Unabomber assinou seu manifesto como Freedom Club, Clube da Liberdade. No mesmo afirmava que a Revolução Industrial havia sido um desastre para a humanidade e instigava todos os homens e mulheres a se rebelarem contra a ordem estabelecida, retornando a um comportamento mais natural. No texto também fazia referência às pessoas supersocializadas, que reprimem suas inclinações, suas emoções e se envergonham quando sua forma de se comportar ou falar são contrárias às expectativas impostas pelo exterior. Com base nisso, Unabomber afirmava que a liberdade estava sendo limitada a passos largos e que logo não poderíamos fazer nada para escapar.
Segundo ele, estávamos muito perto de não haver mais volta. Tal como suspeitaram, o manifesto gerou adeptos, mas também gerou um monte de chamadas telefônicas. Muitas pessoas estavam certas de que aquelas expressões se pareciam com as de algum familiar ou algum conhecido. Todos foram medos infundados, todos menos os de David Kaczynski. David leu algumas frases e teve certeza de que foram escritas por seu irmão. Ele já o havia ouvido dizer o mesmo e usar as mesmas metáforas e formas. Ele informou a situação à sua esposa e ambos concordaram que, antes de fazer a acusação correspondente, eles precisavam ter certeza, então contrataram um detetive particular para descobrir coisas sobre Ted. Em poucas semanas, o investigador localizou a cabana do homem e reuniu provas que confirmaram a fabricação de explosivos no local. Em seguida, David ligou para o Federal Bureau of Investigation e negociou. Com advogados intermediando, ele disse que entregaria Luna Bomber em troca de garantias de que não seria ferido no processo de detenção. Os agentes analisaram as provas apresentadas, fizeram seu próprio trabalho comparando o manifesto publicado e outros textos de Ted e chegaram à mesma conclusão que Dave. Finalmente, eles chegaram a este homem, que se tornou uma total dor de cabeça nas últimas décadas. No dia 3 de abril de 1996, o Unabomber foi preso e sua identidade finalmente foi revelada. Últimos anos de legado. Os primeiros exames psicológicos de Ted revelaram resultados contundentes. Ele tinha esquizofrenia e paranoia. De fato, esse diagnóstico teria sido benéfico para ele ao elaborar uma sentença. No entanto, o homem recusou-se a ser considerado louco e declarou-se consciente e orgulhoso de todas as acusações federais formuladas contra ele. Depois de rotular seus advogados e sua família como traidores, Ted defendeu-se sozinho, mostrando-se errático e sem nenhum arrependimento. Aproveitou todas as oportunidades que pôde para continuar expressando suas ideias antitecnológicas. A sentença contra ele resultou em prisão perpétua, que deveria ser cumprida em uma das prisões de segurança máxima dos Estados Unidos e do mundo. Dentro deste bloco de concreto, onde residem os criminosos mais perigosos, há um módulo especial onde se encontram, entre outros, o Chapo Guzmán, os responsáveis por planejar o atentado contra o World Trade Center de 1993, alguns cérebros por trás do 9/11 e espiões que chegaram a trabalhar enviando informações secretas para a Federação Russa. Ted entrou nesse módulo totalmente isolado. No entanto, o que para muitos poderia ser uma tortura, para ele não foi tanto assim. Após anos na prisão, ele declarou que estar longe de todos e com a possibilidade de meditar e ler não era nada mal. Em suma, lá ele tinha tudo o que queria. Ele também estudou idiomas, fez cursos de psicologia e seu bom comportamento permitiu que ouvisse música alguns dias por semana. Em determinado momento, ele começou a trocar correspondências com centenas de pessoas. Em 2021, foi transferido por problemas de saúde para outra prisão na Carolina do Norte. Morreu em 10 de junho de 2023, aos 81 anos. Nunca ficou muito claro se foi por uma doença ou porque tirou a própria vida. Hoje em dia, a Universidade de Michigan arquiva mais de 400 cartas que recebeu e escreveu. Em todas, ainda é possível ler o aprofundamento de suas ideias. A cabana que foi laboratório para Kaczynski se tornou desde sua prisão em 1996 um objeto de fascinação pública e de importância forense. Foi transferida completa para diferentes armazéns e até chegou a ser fotografada como parte de um projeto artístico. Hoje acredita-se que essa cabana, tão pequena mas tão importante em significado, é de alguma forma a representação poética do estado mental de Ted. Luigi Mangione, o homem que a polícia identificou 9 de dezembro de 2024 como o assassino do diretor executivo da United Healthcare, havia deixado escrita uma resenha do manifesto de Kaczynski em um site. Lá ele descrevia Ted da seguinte maneira: é fácil rotulá-lo rapidamente e reflexivamente como o manifesto de um lunático, mas estaríamos evitando enfrentar alguns dos desconfortáveis problemas que ele identifica. É simplesmente impossível ignorar o quão clarividentes muitas de suas previsões sobre a sociedade moderna se tornaram. No fim, ele concluía sua crítica com a frase a seguir: Ted foi um indivíduo violento que mutilou pessoas inocentes, embora essas ações tendem a ser caracterizadas como as de um louco opositor da tecnologia, elas são mais precisamente vistas como as de um revolucionário político extremo.
Depois que se tornou público que Luigi havia usado seu irmão como inspiração, David apareceu diante das câmeras de televisão e pediu que atos violentos não fossem romantizados ou normalizados, pois só estão destinados a gerar mais e mais destruição. Para muitos, a polêmica continua viva, e há nos parágrafos febris escritos por Ted muito mais do que parece. Outros o veem como uma espécie de vírus e esperam que mais cedo ou mais tarde sua mensagem pare de se propagar para não causar mais mortes. De uma forma ou de outra, fica claro que mesmo que Kaczynski já não esteja vivo ou já não esteja distribuindo bombas, a onda expansiva de seu legado ainda está vigente.